E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de matemática hoje. O primeiro objetivo é retomar o conceito de potência de número racional. E o segundo objetivo, relembrar as propriedades de potenciação. Então hoje nós temos bastante assunto aí para conversar nessa aula, ao longo dessa retomada que nós vamos fazer. Então confere comigo. Você se lembra das potências e das suas propriedades? Qual é a sua utilidade no cálculo matemático? Para que serve uma potência? Para que eu uso as propriedades de potência? Vamos rever. Olha só, a potenciação é o produto de fatores iguais. Então a potência é uma maneira abreviada de você escrever uma multiplicação de fatores iguais. Então se eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu posso só colocar o número 5 em cima do 3. Então aquele 5 vai indicar o quê? Opa, você vai multiplicar o 3 5 vezes. Não é 5 vezes 3, é 5 vezes a escrita do 3 numa multiplicação. Tá? 5 vezes 3 é 5 vezes a escrita do 3 em uma soma. E soma e multiplicação não são a mesma coisa. Tá? Então 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81 e 81 vezes 3 243, tá? O meu 3 vai ser a base, que é o número que se repete na multiplicação. O 5 é o expoente, que é o número de vezes que a base será repetida. E o 243 é a potência, ou seja, o resultado. Ok? Já lembrou disso? Bem tranquilo, né? Você só não pode esquecer, não é permitido multiplicar a base pelo expoente, tá? Não faça isso. E é isso que você vai ter que ter bastante atenção nos exercícios que nós vamos fazer nessa aula. Então, ó, agora a gente vai rever as propriedades de potência. Dá uma olhada. Primeira propriedade. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Essa é a P1, né? A propriedade 1. Quando eu divido potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, aqui é a minha P2. A P3, que é a terceira propriedade, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então vai ficar m vezes n. E a P4, quando eu tenho um produto ou um quociente elevado a um expoente, o que vai acontecer? Eu vou distribuir esse expoente entre os fatores ou entre os termos da divisão. Então por isso que vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n, a elevado a n dividido por b elevado a n, nesses dois casos aqui. Beleza? Então essa é a parte de potência, aquilo que você precisa saber, as informações mais essenciais, tá bom? Se eu puder te lembrar mais alguma coisa, quando você tem uma potência de base 10, o número de zeros é o número que vai no expoente, tá bom? Então, só um truque aí, uma ideia para te lembrar. Então, nesse primeiro exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essas 4 potências, recordando a regra de sinais, recordando os passos para você resolver potência de número racional, né, na forma fracionária e na forma decimal também. Quero ver como você se sai fazendo esses exercícios. A gente já volta com a resposta.
Corrigindo o exercício, como é que fica a primeira? Menos 3 elevado ao cubo. Você tem menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Ou, se você lembrar da regra, quando o expoente é ímpar e a base é negativa, o teu resultado também vai ser negativo. Ok? Então, menos 3 ao cubo vai ficar menos 27. Opa, já está todos os resultados ali. Então, vamos ver os outros. Na letra B, eu tenho menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Então, o resultado vai ser positivo. Ou, se você lembrar da regra de sinais, se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Não importa se a base é negativa ou se a base é positiva. Tá bom? Aí, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. E 64 vezes 4 é 256. Beleza? Então tá ali, mais 256. Quando a minha base é fracionária, eu vou calcular a potência do numerador e do denominador. Lembrando que, se o expoente é par, o resultado é positivo. Tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 é 81. Ok? Então tá ali, mais 16, 81 avos. Agora a letra D, eu vou transformar esse decimal em fração. Tá? Então vai ficar menos 4 sobre 100. Menos 4 sobre 100 elevado ao cubo vai ficar o quê? Expoente ímpar, repete o sinal da base, então esse menos vai continuar menos aqui. 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 100 vezes 100 vezes 100 é 1 milhão. Tá? Que vai contar todos os zeros ali no resultado. Como são 6 casas no denominador, então eu vou ter 6 zeros no denominador, então eu vou ter 6 casas depois da vírgula. Então vai ficar o 64 ocupando as duas últimas casas, completa com 4 zeros e bota a vírgula e um zero. Beleza? Então tá ali, menos 0,00064. Acertou? Que bom. Então, tem que estar atento ali com os detalhes, com a regra de sinal, isso é bem importante. Tá bom? Vamos continuar. Agora, eu tenho uma ideia para vocês que é o seguinte. Por que as propriedades de potência elas são úteis? Elas são úteis quando eu preciso fazer um cálculo desse tamanho e eu não tenho uma calculadora disponível. Então, olha só. 3.125 ao quadrado vezes 625 à quarta vezes 125 elevado à oitava. O que eu vou fazer? A dica está ali, ó. Vamos fatorar os números abaixo e resolver a expressão numérica usando propriedades de potência. Pense um pouco e nós já voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. E vou fazer ele no quadro para você acompanhar certinho o passo a passo e ver como que fica essa história de você fatorar o número e facilitar um cálculo grandão como dessa expressão aí. Confere comigo. O que eu já fiz? Eu fatorei o 3.125, que é o número maior, e fazendo essa fatoração, eu já achei a fatoração dos 625, né, e do 125. Então, o 3.125 é 5 elevado à quinta, o 625 é 5 elevado à quarta, e o 125 é 5 elevado à terceira. Vou substituir agora essas potências aqui. Então, dá uma olhada. 3.125 é 5 à quinta. E elevado ao quadrado. 625 é 5 à quarta. Elevado à quarta. E o 125 é 5 ao cubo. Elevado ao oitavo. Certo? Então, eu só fiz uma substituição ali no começo. Agora eu vou apagar aquela fatoração porque eu não preciso mais dela. Eu já usei ela para o que eu precisava. Então, olha só. Apaguei aqui. E nós vamos continuando. Agora eu tenho potências de potências. O que eu faço? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, veja bem. 5 vezes 2 é 10. 5 elevado a 10. 4 vezes 4 é 16. 5 elevado a 16. E 3 vezes 8 é 24. 5 elevado a 24. Na multiplicação de potências de mesma base, eu faço o quê? Repete a base e soma os expoentes. 10 mais 16 é 26. Agora sim, na divisão de potências de mesma base, o que vai acontecer? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 26 menos 24. E 26 menos 24 é quanto? É 2. E 5 ao quadrado é 25. Dá para imaginar que uma expressão desse tamanho resultava em 25? Não, né? Porque são números bem grandes. Só de fazer o 3.125 ao quadrado, você já ia chegar num resultado bem grande. Então, usando propriedade de potências, multiplicações pequeninas, somas pequenas e subtrações pequenas, eu cheguei no resultado 25, sem ter uma calculadora e sem fazer esses cálculos aqui que dão resultados grandes. Ok? Então agora, nós vamos conferir esse resultado da nossa tela para ver se ele está correto. Então, dá uma conferida lá comigo. Então, aí na sua tela, você está vendo aí nas laterais os números decompostos, né? Ó, então, o 3.125 está decomposto, o 625 está decomposto, o 125 está decomposto. Ok? Transformei isso aqui em potência de potência, multipliquei os expoentes, somei em cima e subtraí com um de baixo. Ficou 5 ao quadrado, que é 25. Então, acertamos o exercício bem tranquilinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Beleza? Agora eu tenho mais um exercício para você, dá uma olhada. O prefixo giga indica a multiplicação da unidade por 10 à nona. 10 à nona potência. Tá? Que unidade? A unidade de medida que você quiser. Tá? Então você já ouviu esse prefixo giga em várias palavras. Né? Gigabyte, por exemplo. Né? E esse giga indica o quê? Que a unidade está sendo multiplicada por 10 à nona. Ok? Continuando. Desse modo, uma distância de 1 milhão de gigâmetros equivale a qual potência de 10 em metros? Opa, gigâmetros é o quê? É 10 à nona metros. Agora, 1 milhão de 10 à nona metros é quantos metros? É qual potência de 10 em metros? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai descobrir ali os gigâmetros, né? 1 milhão de gigâmetros. Quantos metros ele vale? Em potência de 10, claro. Vai dar um número bem grandão, né? Claro, o tal do gigâmetro você não escuta falar, né? Mas se você procurar aí, pesquisar na internet, pesquisar em algum lugar, ele é o quê? É 10 a nona metros, tá? Você associa ali o giga com o metro e pronto, tá? Então, olha lá. O que nós vamos fazer? O giga é 10 a nona metros. 1 milhão é qual potência de 10? É 10 elevado à sexta. Porque se você lembrar, lá no comecinho dessa aula eu falei o seguinte, que a potência de base 10, ela acompanha o quê? Acompanha o número de zeros. O número de zeros é o expoente da potência de base 10. Então, 1 milhão é 10 elevado à sexta. Então, eu tenho 10 elevado à sexta, 10 elevado à nona metros, uma multiplicação. Na multiplicação de potências de mesma base, eu faço o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, 6 mais 9 é 15. Portanto, 1 milhão de gigâmetros é 10 elevado a 15. Vamos conferir se eu acertei? Olha só, um gigâmetro equivale a 10 a nona metros. 1 milhão é 10 a sexta, já que possui 6 zeros. Portanto, 1 milhão de gigâmetros é 10 a sexta vezes 10 a nona. Repete a base e soma os expoentes. 6 mais 9 é 15. Essa altura do campeonato, você pode estar se perguntando o seguinte. Da onde que eu tirei que o giga é 10 a nona? Do enunciado. Tá? Essa é uma informação geral, né? O giga, é um prefixo que está associado ao 10 a nona, certo? Mas, se você não tiver essa informação, o que você vai fazer? Você vai olhar para o enunciado te fala isso, tá bom? É interessante você saber que, por exemplo, o quilo ele está associado com 10 à terceira. Então, o que é um quilômetro? 10 à terceira, ou 10 ao cubo, metros, né? E assim por diante. O que seria o mega? O mega seria 10 à sexta. E você tem outros prefixos com essa potência de base 10, ok? Mas aqui está dada a informação do enunciado, então está tranquilo. O giga é 10 a nona. Para nós, nesse enunciado aqui, nessa situação, problema. Tá bom? Muito bem. Então está aqui dado o meu resultado. Como é que fica? 10 elevado a 15 gigâmetros. Ok? O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos duas coisas. Nós fizemos uma retomada de potenciação de números racionais. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Tá? E o fator é a base. E o número de vezes que ele vai se repetir é o expoente. Além disso, nós retomamos e resolvemos problemas usando o quê? Usando as propriedades de potência. As 4 propriedades de potência que nós estudamos: multiplicação, a divisão, a potência de potência e a distributiva. E a potência de base 10 nos ajudou a resolver a última situação, problema que nós vimos na aula de hoje. Tá bom? Essas ideias, elas são ideias bastante importantes para a gente fazer cálculos, para a gente se aprofundar aí no estudo de matemática. Por isso, eu convido você agora a deixar o seu caderno em ordem, a refazer os exercícios, a rever as ideias que nós estudamos hoje, tá? E se dedicar bastante. Essa ideia é uma ideia muito importante. E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!